Boa tarde, boa noite, a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos dar início com algum atraso. Pedimos desculpas pelo, pelo incidente eh, eh, involuntário que ocorreu. Bom, a nossa conferência de hoje insere-se no ciclo do mês de dezembro, um ciclo dedicado à paz mundial. Chegou a vez de termos connosco o doutor Juarez Tadeu Xavier, que é jornalista brasileiro e que nos vai falar sobre a onda conservadora que vem do norte global, a pauta norte-americana de retrocesso. Para moderar a nossa conferência de hoje, teremos o confrade Carmo Neto. Carmo Neto é natural de Malange, é angolano, é jurista de profissão, mas também cumpriu o serviço militar e tem a patente de comissário na Polícia Nacional. É membro da União de Escritores Angolanos, tendo já sido seu secretário-geral, e é membro fundador da Academia Angolana de Letras. Ora, a sua vasta publicação inclui diferentes títulos. Vou citar apenas alguns deles, nomeadamente A Forja, Meu Réu de Colarinho Branco, Marrezo, Joana Maluca e De Gravata. Então, eu passo desde já a palavra ao confrade Carmo Neto para apresentar o nosso conferencista e dirigir os trabalhos a partir de agora. Eu estarei aqui para prestar todo o apoio. Confrade Carmo Neto, por favor. Muito boa noite, senhor excelentíssimo presidente da Academia CGER. Nos tempos atuais, com mais dinâmica, embora com muitos obstáculos. Aqui o meu aplauso particular para a sua criatividade, que tem dado luz à nossa Academia Angolana das Letras. E cá estou então para breves palavras sobre o nosso confrade de hoje, Juarez Tadeu de Paula Xavier, para breve perfil de um ativista, né, e comunicador. O nosso preletor não precisa de apresentação, é subejamente conhecido no espaço da língua portuguesa pela intervenção pública em defesa dos direitos humanos, por sua comunicação social, tendo o jornalismo como saída profissional pela Universidade Católica de São Paulo, tem mostrado a integração da América Latina na área de comunicação e cultura na USP, doutorou-se na mesma área também pela USP. Neste momento, Juarez Tadeu de Paula Xavier é professor e exerce na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Podíamos continuar a alongar a lista dos elementos que integram a vasta biografia de Juarez Xavier. Vou apenas mencionar duas últimas informações. O professor Juarez pertence ao Conselho Municipal de Cultura de Boaru e é membro da Comissão de Reidentificação da Unesp, Universidade Estadual Paulista. O Norte Global e o Sul Global, portanto, o nosso convidado dissertar sobre o tema genérico de Norte Global e a perspectiva conservadora que isto implica. Temos estado a aprender que a ideia de Norte Global tem a ver com o chamado Primeiro Mundo. Isto significa, no concreto, que estamos a falar dos chamados países desenvolvidos. A visão que
a abordagem baseada neste conceito veicula consiste em diferenciar o Norte como sendo um conglomerado de países qualificados de ricos. A riqueza a que se refere aqui pressupõe que tais países conseguiram proporcionar ao homem bem-estar nos domínios básicos. Trata-se da saúde, educação, apoio social, transporte, água, eletricidade e lazer. Pode-se dizer que a perspectiva de um país rico não se resume em olhar para os recursos naturais e humanos existentes num espaço territorial. Não vale a pena mencionar. A perspectiva de um país rico consiste em provar que estão materializados todos os pressupostos que garantem ao ser humano a estabilidade social em todos os domínios da vida. Por esta razão, ainda nos lembramos de um país da Europa que criou um Ministério de Bem-Estar. Neste caso, pretendeu-se vincar a ideia de que o homem está no centro das políticas de governação e é beneficiário direto das conquistas que justificam o desenvolvimento econômico. O bem-estar do cidadão nos países ricos traduz-se, em última análise, numa esperança de vida mais alta em relação à medida mundial, se houver, neste caso, um padrão de comparação. Os níveis de exploração das conquistas da ciência e o uso das tecnologias para o bem do homem figura ainda como referência para elaborar o conceito de países ricos. O desenvolvimento e o conceito de países ricos costumam ser associados ainda ambos à estabilidade política geral e à boa governação. O conceito de norte global contrapõe-se ao de sul global. E subentende-se que tenha sido um eufemismo substituto do conceito de terceiro mundo. Se pretendermos clarificar as ideias, diríamos que sul global expõe um conjunto de espaços territoriais onde reina a pobreza. Quer isto dizer que se trata de países onde reinam estados fracos, instabilidade política e onde o homem ainda procura o bem-estar que o estadio da economia não proporciona. Riqueza, pobreza, dependência. As ciências sociais também, as econômicas, têm vindo a desenvolver visões para desconstruir os conceitos do país rico, pobre, ou os de norte global ou sul global. Uma destas colocações teóricas rebate a questão e demonstra alguns paradoxos. O norte global desenvolve-se à custa de recursos no sul global. Poderia pormenorizar, mas não é de momento. O norte global sabe explorar e sabe usar bem o seu proveito e os recursos existentes no próprio espaço e os provenientes do sul global. Uma das características do sul global consiste no facto de que os Estados Unidos, neste conceito, praticamente não existem plenamente a sua soberania devido às fraquezas que já enumeramos. E o professor Juarez irá ensinar-nos melhor. Com estas pequenas notas e muito humildes, penso ter tentado apresentado o senhor Juarez Xavier. Digo tentativa porque o perfil do professor, o professor é longo, né? E como já disse ao começar, não precisa da apresentação. Integra a equipa de gestão como vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design. É ainda a presidente do Fórum das vice-direções da Universidade Estadual Paulista, corrijam-me se estou errado. A intervenção de Juarez Xavier na sociedade incide na investigação no domínio da comunicação. Neste campo do conhecimento, atua na construção de fundamentos do jornalismo generalista e no jornalismo especializado em economia criativa e educação para a diversidade. Na minha opinião, a grande obra social e pública de Juarez Xavier
está ligado à produção científica e à prática contra o racismo, etnocídio e, sobretudo, a defesa dos interesses dos afrodescendentes no Brasil. É tudo. Bem, por enquanto, cá está o senhor presidente da Academia Angolana da Academia Angolana como final da minha intervenção. Bem, boa tarde, boa noite a todas e todos. Agradeço o acolhimento feito pelo caríssimo senhor Carlos Neto, a quem agradeço a gentileza da apresentação do que eu tenho feito na nossa universidade, no nosso país, na nossa atividade, e agradeço ao gentil convite. Mais uma vez, me desculpo, em função do problema do fuso horário. A nossa ideia é dar continuidade a uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo desde os anos 80, quando eu ingressei na universidade e comecei a trabalhar em jornalismo. Nós havíamos observado naquele momento que algumas áreas da cobertura jornalística tinham alguns problemas pontuais de elaboração, em especial jornalismo especializado de cobertura internacional. Havia naquele momento uma situação que nos escapou, e só mais tarde que nós pudemos nos debruçar sobre ela, que foi o grande estudo feito sob o coordenador de Sam McBride, que foi o relatório McBride. Esse relatório foi extremamente importante para a reorganização do nosso projeto. O relatório McBride ele foi publicado em 1980 e ele tem um nome bonito, é O Mundo e Muitas Vozes. E esse trabalho nos deu uma linha de pesquisa importante para o que nós estamos fazendo. Segundo o relatório, havia uma construção de subjetividade que partia do norte global para o sul global, que tinha algumas características de subjetividade positiva para o norte global e negatividade absurda para o sul global. Havia uma subjetividade construída que, na nossa opinião, mais tarde nós adotamos o critério de que essa subjetividade interditava o reconhecimento das pessoas localizadas no sul global. Então, não era uma informação jornalística desinteressada. Do ponto de vista quantitativo, a enorme volume de informação e produção de informação do norte em relação ao sul. E do ponto de vista qualitativo, o resultado, na nossa opinião, é que o conteúdo dessas informações interditava o reconhecimento da humanidade das pessoas envolvidas nesse processo de comunicação. Então, para nós, esse foi um ponto de inflexão importante, compreender que não havia uma suposta neutralidade na produção jornalística do norte em relação ao sul, e nós queríamos investigar qual a natureza dessa subjetividade. Constatado o problema de que não havia uma isonomia, de que não havia uma igualdade na construção de conteúdo, o nosso trabalho profissional, nossa pesquisa, se deteve a essa ideia. Quais são os mecanismos concretos da constituição de uma subjetividade negativa do norte em relação ao sul, que implica a interdição do reconhecimento dessas populações? Partindo do relatório de Sam McBride, a gente avançou para uma outra discussão. A partir de 1990, há uma mudança considerável na construção dessas narrativas. Em 1990, James Hunter, um pensador sociólogo norte-americano, publicou um livro muito interessante para entender a construção dessa subjetividade do norte em relação ao sul, chamado Guerra Cultural, a luta para definir a América. Na nossa opinião, ali, nesse livro, de 1991, estão as condições fundamentais para entender a narrativa dessa subjetividade do norte em relação ao sul. James vai fazer uma série de considerações sobre a importância de se travar uma guerra cultural, que tinha por pressuposto um documento produzido nos Estados Unidos, mais tarde eu falo sobre ele, que é o NSSM 200, também conhecido como Relatório Kissinger, que orienta uma ação cultural geral de preservação do que se falava dos valores judaico-cristãos da sociedade global de modo geral. Então, esse documento ele deu base para a construção do texto do James Hunter, chamado A Luta para a Definição da América, e ali tem alguns pressupostos
dessa ideia. Hunter parte do pressuposto que há uma guerra cultural, e essa guerra tem alguns pontos centrais de polarização. O aborto, a posição em relação ao aborto, todos nós vimos a discussão mais recente na Suprema Corte dos Estados Unidos, ela encerra um ciclo de debate de décadas que já se estende naquele país. O acesso ou não às armas, que tem um papel fundamental na Constituição norte-americana, a relação do Estado com a Igreja, ou a relação da esfera pública com a esfera religiosa, a questão da privacidade, né, que é garantida nos Estados Unidos pela primeira emenda, o uso recreativo de drogas, a questão de gênero e a relação com os meios de comunicação. Então, o trabalho de Hunter tem por objetivo criar mecanismos de polarização que justifiquem o debate no sistema de comunicação desses temas, a partir de uma perspectiva apontada por ele como sendo a defesa de valores judaicos cristãos na sociedade. Nos interessou esse debate porque isso tem implicação diretamente dos meios de comunicação e no conteúdo jornalístico a partir da cobertura internacional. O resultado dessas duas questões, no nosso ponto de vista, criaram, primeiro, uma pauta impositiva dos meios de comunicação global. Por exemplo, qualquer evento internacional, essa ideia, esse núcleo central, esse fragmento criativo do Hunter está presente. Então, há uma imposição dessa pauta no debate político, no debate de costume, no debate social e no debate cultural. Uma segunda questão importante, nesse processo que vai dos anos 80 ao início dos anos 2000, há uma eliminação de um modelo de negócio do jornalismo mundial. O jornalismo mundial, desde o século XIX, se constituiu no modelo de negócio de empresas autônomas independentes para a construção de conteúdos. A partir da segunda metade dos anos 90, isso se concretiza na primeira metade da década do século XXI, essas empresas deixam de ser autônomas. Não existe mais empresas de jornalismo autônomas no sentido clássico que se conheceu ao longo do século XX. Essas empresas estão encapsuladas em grandes conglomerados de negócio que têm também a produção de informação jornalística como um dos seus negócios. Isso é extremamente importante, porque as empresas jornalísticas que gozavam de uma autonomia de construção de conteúdo informativo durante uma parte do século XX, mesmo pensando na parte de princípios liberais, perdem a sua autonomia. Elas passam a fazer parte de conglomerado de negócios e, portanto, perde a autonomia dela na criticidade da cobertura jornalística. Tem um impacto grande na cobertura interna, mas tem um grande impacto na cobertura externa. A partir daí, eu gostaria de apresentar 6 pontos fundamentais da discussão que nós estamos fazendo. Quais são esses 6 pontos que levam à confirmação dessa hipótese que nós estamos trabalhando no nosso projeto e nossa atividade profissional? A primeira questão que nós gostaríamos de colocar é um fragmento de um livro Império, de 1990, do filósofo Antônio Negri. Esse livro, na nossa opinião, tem uma ideia que nos permitiu criar um horizonte temporal de estudos analíticos sobre o meio a imprensa para poder justificar a hipótese que nós construímos. Qual a ideia contida nesse livro? O filósofo Negri vai dizer que não basta a força militar para a ocupação de um determinado território. Faz-se necessário a constituição de uma subjetividade a partir de normas jurídicas duradouras. Para nós, essa ideia foi bastante interessante e inovadora para se pensar a cobertura internacional a partir do pressuposto que nós estamos discutindo. Normas jurídicas duradouras. No levantamento feito lá atrás pelo relatório McBride, nós fomos ver que o núcleo central da produção de informação do global do norte em relação ao sul se concentrava nos Estados Unidos. Não apenas do ponto de vista da pujança dos seus negócios econômicos, mas também em função, da nossa opinião, de uma articulação de um modelo de Estado norte-americano, que tinha como pressuposto a ideia da guerra cultural. Então, nós partimos do pressuposto de Negri e tentar entender quais eram as normas jurídicas duradouras na Constituição do Estado norte-americano, que fez com que os meios de comunicação norte-americana passassem a ser
um fragmento importante da difusão de uma ideia conservadora do norte global em relação ao sul global. Pegamos, portanto, uma ideia de Estado que está presente desde os trabalhos de Hannah Arendt, passa pelos trabalhos importantes feitos por Foucault, passa pelos trabalhos de Attila Mbembe, mas nossa ideia era tentar entender. Passa um trabalho importante que eu quero informar, que foi importante para o nosso debate, um livro chamado O Estado e a Revolução, do revolucionário russo Lenin. A ideia era de pensar um modelo de Estado a partir desses estudos consagrados. Entender o Estado como sendo um mecanismo de produção de plataformas de coerção e de produção de plataforma de persuasão, levando em consideração essa ideia de Negri. Não basta a violência, é necessário que você tenha normas jurídicas duradouras. Então, a partir daí, nós nos debruçamos nesses dois componentes do Estado norte-americano. Os mecanismos de coerção, repressão, judicialização, encarceramento e aniquilamento. Essa lógica foi importante para nós por várias razões, vou explicar, mas fundamentalmente pelo fato dos Estados Unidos hoje ser o país de maior população encarcerada no mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, depois vem China e depois o Brasil, que está se aproximando de 1 milhão de pessoas encarceradas, que tem uma tipologia com marcadores étnicos, raciais, sociais e políticos muito bem definidos nessa população, e pelo fato dos Estados Unidos terem desenvolvido antes de outras nações modernas tais mecanismos a partir da Revolução de 1776. Então, nós nos dispusemos a discutir os mecanismos de coerção e persuasão dos Estados Unidos, já que ele era o núcleo central da produção de uma ideia subjetiva sobre o sul global a partir do norte global. Nós desenvolvemos uma ideia que nós estamos dando o nome de síndrome narcísica do Pacto da Branquitude. Há um trabalho, uma linha de pesquisa importante sobre a branquitude, o supremacismo racial, e há uma pesquisadora no Brasil que fez essa formulação. O que significa uma síndrome narcísica do Pacto da Branquitude? É a ideia... Desculpa. Alô? Posso continuar? Sim. Desculpa. Partindo do pressuposto que é tentar transformar o mundo à sua imagem e semelhança. Por isso que nós estamos usando essa categoria, síndrome narcísica do Pacto da Branquitude. É transformar o mundo à sua imagem e semelhança. Essa ideia também é explorada pela Attila Mbembe no livro Crítica da Razão Negra, de 2022. Há pré-condições que instituíram esse Estado e esses mecanismos. Quais são as pré-condições que permitiram a fundação, estruturação e replicação desse princípio, dessa síndrome, em toda a estrutura objetiva e subjetiva norte-americana? São os pressupostos coloniais, a escravização em massa, a interdição do reconhecimento da humanidade da população negra, o apartheid social como lógica de organização institucional do Estado e a instituição da subcidadania. Internamente, os Estados Unidos adotam tais mecanismos que vão, na nossa opinião, fundar, estruturar e replicar tais mecanismos, que nós chamamos de Pacto Narcísico da Branquitude, em todas as suas dimensões objetivas e subjetivas. Tentamos, a partir daí, discutir a institucionalização desse mecanismo no Estado. Nós pegamos um dado fundante importante, que é a independência norte-americana de 1776, e observamos que há uma linha comum na definição de humanidade e direitos civis, que vai de 1776 a 1964. Aqui está o fragmento que nos interessava de normas duradouras, apontada por Negri. Os Estados Unidos adotaram um mecanismo de políticas públicas contínuas entre 1776 e 1964 que foram culminar nos direitos civis. Então, há um tempo duradouro de normas jurídicas que foram aplicadas naquele país. Nesse período, há um fator importante. Hoover, que era o Edgar Hoover, que foi o primeiro diretor-geral do FBI, ele tem uma noção muito consagrada nos aspectos que nós falamos. Hoover ele vai ser uma espécie de diretor que vai assegurar, traz princípios na política interna norte-americana. A bibliografia dele, todos os documentos abertos do FBI entre 35 e 72,
mostram esse mecanismo, a obsessão dele em combater qualquer mecanismo que pudesse fragilizar uma ideia judaica cristã de modelo de um Estado que ele idealizou para o projeto político que ele estava envolvendo e trabalhando em curso. A partir dessa perspectiva de 1776, há a institucionalização de uma política que antecede o Estado nazista e antecede o apartheid. Em 1870, se adota nos Estados Unidos a política Jim Crow, a política de desenvolvimento separado. Então, já vem numa crescente desde 1776, se formaliza no Estado norte-americano a partir da Constituição dos seus instrumentos de coerção e persuasão e antecipa os dois modelos de Estado racista que nós tivemos. O nazista, de 1933 a 1945, e o apartheid, de 1948 a 1994. Então, de uma certa forma, os Estados Unidos antecipam o modelo. Não é à toa que grandes luminares da economia norte-americana foram agraciados pelo reconhecimento do Estado nazista. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Ford, que foi reconhecido como um grande empreendedor, cujos valores culturais, políticos e sociais foram reconhecidos como sendo positivos pelo Estado nazista, sendo inclusive reconhecido com a própria presença do Führer ao entregar para ele um prêmio. Então, para nós, aqui, esse daqui é um espaço importante de institucionalização. De 1776 a 1964, se institui nos Estados Unidos mecanismos permanentes e duradouros de regras jurídicas que cristalizam o estado de característica do apartheid. Isso começa a ser questionado em 1909, pela Associação Nacional para o Progresso da Pessoa Negra, que tem um papel importante nas lutas políticas. A primeira menção de direitos civis nos Estados Unidos se dá em 1957. Em 64, se adota uma política mais ampla de direitos civis. Em 1965, há o direito dos votos. Em 68, a lei contra a segregação habitacional norte-americana. O que eu quero insistir é que é um modelo de regras duradouras que foram permitindo a consolidação de uma visão política supremacista que deu base anterior aos modelos que nós vimos na Alemanha e na África do Sul, organizada a partir dos Estados Unidos. Nos interessa isso porque isso faz parte da subjetividade da construção narrativa dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo. Uma quarta questão que nos interessou foi entender o modelo contido nessa lógica. E quem nos auxiliou é o pensamento de um filósofo, ativista, ensaísta norte-americano chamado Cornel West. Cornel West produziu um texto bastante interessante sobre o debate sobre a constituição do racismo moderno. Ele está dialogando com Hegel nesse livro. Ele pega a ideia de Hegel, que existem formas diferentes de produção de conhecimento, o científico, o particular e o singular, e transforma isso para a leitura sobre a realidade social norte-americana, estudando 3 aspectos fundamentais da constituição desse supremacismo: a ciência, o conceito de cultura e o conceito de beleza. E aí ele traz o material que nós estamos trabalhando na nossa pesquisa. Segundo Cornel West, a noção de que pessoas negras são seres humanos é relativamente nova no Ocidente, pegando a partir desses marcos temporais. Ele, portanto, vai, a partir dessa visão, dessa análise, se debruçar em 3 aspectos fundamentais que procuram fundamentar o racismo moderno: a capacidade intelectual supostamente superior do branco em relação ao negro, como categoria universal, a ideia da relação dialética entre cultura e barbárie, aí ele está dialogando diretamente com Hegel, como categoria particular, e o conceito de beleza como sendo um conceito singular, que vai apontar mais ou menos o seguinte: quanto mais perto de um modelo ideal de branquitude, mais perto você está do exercício da humanidade. Isso do ponto de vista da política norte-americana entre 1776 até 1964, que é o tempo histórico do debate que nós estamos fazendo. A partir desses mecanismos, é possível avançar para o 5º ponto do nosso debate, da nossa discussão, que são alguns pontos de inflexões que tiveram impactos globais. Se eu parto do pressuposto de que há um núcleo racionalizador de pessoas que têm direito e pessoas que não têm direitos, isso definiu, a partir do Estado, o acesso à renda,
num determinado período, o acesso quase que exclusivo à renda entre 1864 e 1870, nos Estados Unidos, que permite, a partir da imigração, a regulação do trabalho assalariado, substituindo o trabalho escravizado, o acesso à cultura, particularmente aos bens culturais de educação universal, o acesso ao território, muito bem percebido naquele país, e o acesso ao poder político. Ou seja, tais conceitos, eles implicam na instituição do Estado, na construção de mecanismo que permite o exercício da cidadania. Acesso à renda, acesso à cultura, acesso ao território, acesso ao poder político, que cria um mecanismo de supremacismo do Norte em relação ao Sul. Quem melhor expressou essa ideia foi o pensador norte-americano chamado Francis Fukuyama, que há um tempo atrás escreveu um livro chamado O Fim da História. Ele recupera parte da fala de Hegel, que chegou-se ao final da história, pois o modelo de desenvolvimento econômico, político e social alcançado pelo Estado era o fim da história, o modelo perfeito. Hegel chega a falar isso na fenomenologia do espírito. Ele chega a discutir que todo o processo de desenvolvimento chegou ao modelo perfeito de desenvolvimento do modelo do Estado, da justiça, da cultura. A parte final do nosso trabalho, que nós vamos apresentar a partir de agora, é que vai passar a ter impacto na produção de informação do Sul Global. Nessa parte final, do aspecto quinto e o aspecto sexto que nós queremos apresentar, é que está o núcleo que nos interessa para a reflexão que nós estamos fazendo. O primeiro é um documento produzido pelo governo norte-americano em 1974. O nome dele é NSSM 200, chamado Memorando 200, um estudo da segurança nacional dos Estados Unidos. Esse documento também é conhecido como Relatório Kissinger. Ele foi produzido em 1974 e foi tornado público a partir de 1990. E ali tem um núcleo que nos parece importante. Os Estados Unidos chegam à conclusão que a forma de desenvolvimento global coloca em risco os valores judaico-cristãos e orienta toda a sua produção política, econômica e social para impedir que alguns países se tornassem potências regionais. E nomeiam tais países: Índia, Bangladesh, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Turquia, Nigéria, Egito, Etiópia, México, Colômbia e Brasil. A ideia é que tais países não tivessem um impacto de aumento populacional que pudesse colocar em risco os valores e os padrões da civilização judaica cristã, como eles elaboram no documento. Chamou-se relatório Kissinger porque ele foi coordenado por então secretário de Estado norte-americano Harry Kissinger, que morreu recentemente. Esse documento tem, portanto, como princípio central, como objetivo a manutenção do que ele chama da supremacia dos valores judaicos cristãos. Como metas, redução da pressão populacional do crescimento dessas populações, estímulo ao controle populacional nesses países, estímulos a mecanismos que impedissem que tais países se tornassem potências regionais e estímulos para que mecanismos institucionais fossem adotados para que se atingisse esse objetivo. O que chama a atenção é que são todos países não brancos, são todos países fora da Europa, são todos países que sentiram a violência e a brutalidade da colonialização, do colonialismo nos seus países. Na nossa opinião, esse documento ele tem um papel importantíssimo para entender não apenas a política internacional norte-americana a partir dos anos 70, mas a cobertura jornalística norte-americana na construção de uma narrativa do Norte em relação ao Sul, na nossa opinião. Esse é o primeiro documento. Um segundo documento que teve um papel importante também, na nossa opinião, que foi o documento que foi produzido no Consenso de Washington. Houve uma reunião nos Estados Unidos, em 1989, e eles partiram do seguinte pressuposto: os países do Sul estavam endividados. Era necessário criar mecanismos para que os países do Norte pudessem receber os recursos investidos nesses países. Então, reuniu-se no Consenso de Washington, e no Consenso de Washington estavam presentes todos os mecanismos financeiros internacionais, e ali decidiu-se uma nova normativa da Organização da Economia Global. Saíam, por exemplo, os pressupostos de Keynes, a ideia de o Estado investindo no bem-estar social,
E entram os pressupostos de Hayek, que estavam em curso desde a década de 30 do século passado, pois Hayek vai ser, inclusive, reconhecido como o Prêmio Nobel da Economia. Mas o que nos interessa é qual a questão fundamental dos conteúdos apresentados no Consenso de Washington. São 10 que eu vou citar rapidamente, só para falar sobre o conteúdo jornalístico que passou a prevalecer a partir do Consenso de Washington. O primeiro, disciplina fiscal. Há uma obsessão no debate jornalístico nacional e internacional com foco na disciplina fiscal, levando em consideração a necessidade da redução do tamanho do Estado, reduzindo os custos de produção em determinados países, criou no Brasil, por exemplo, a ideia do custo Brasil. Para que o Brasil pudesse ter competitividade, você tinha que reduzir o custo do Brasil, isso implicou na perda de direitos sociais e trabalhistas. A segunda questão, redirecionamento das despesas públicas, levando em consideração o corte de subsídios do Estado em áreas importantes como educação, saúde, transporte, moradia, bem-estar. Nós vimos, por exemplo, o resultado desse debate nos Estados Unidos, ao longo do governo Obama, nos 8 anos do governo Obama, o Obamacare acabou sendo um dos principais ações políticas em torno de gastos ou não em questões sociais naquele país. Reforma tributária, com o fim das empresas que pagavam menos impostos, para redirecionar a perspectiva de impostos. Liberação das taxas de juros, de acordo com a necessidade do mercado. Taxa de câmbio competitiva, fazendo com que aumentasse o comércio internacional, liberalização do comércio exterior, liberalização de investimentos diretos estrangeiros, que cresceu bastante, e 2 questões fundamentais, na minha opinião. As privatizações, quando a gente pega de 1990 até a primeira década do século XXI, há um processo de privatização global em várias dessas nações, chegando ao absurdo, por exemplo, na minha opinião, óbvio, de se privatizar o acesso à água, como aconteceu, por exemplo, na Bolívia, e agora é política de um governo do estado de São Paulo, privatização de todos esses pressupostos, e desregulamentação. A ideia de desmonte do Estado implicava a desregulamentação, em especial de leis trabalhistas. Segundo estudos que a Unesco tem produzindo, há países em que a condição de trabalho é próxima às condições análogas à escravização. E o último ponto era a questão da proteção dos direitos à propriedade. Então, parece-nos que, na mesma linha do NSS 200, relatório Kissinger, mais tarde o Consenso de Washington, criava-se uma nova perspectiva da organização do Estado e, portanto, uma nova perspectiva em relação às populações em condições de vulnerabilidade. A última parte que nos parece fundamental para o nosso debate é um movimento que surge em 2009 nos Estados Unidos, logo no início do governo Obama. Há, nos Estados Unidos, um movimento chamado Tea Party. É um movimento da extrema-direita norte-americana que mobiliza esses pressupostos, mobiliza mobiliza o NSS-M 200, lá do governo Nixon, dos anos 70, a ideia de preservar a supremacia judaica cristã, mobiliza pressupostos que foram pensados pela guerra cultural de Hunter e passa a desenvolver uma ação política extremamente importante. O nome Tea Party é em relação a um movimento que houve em Boston, em 1773, em que os produtores de chá, para poder enfrentar a alta do produto no mundo, joga a produção no mar, e esse movimento teve o nome de Tea Party, portanto, a festa do chá em Boston, em 1773. Mas, aliado à ideia de uma nova ação política da extrema-direita nos Estados Unidos, eles definem um locus importante para esse debate. A rigor, 2 locus onde deveria se travar a guerra cultural. As universidades, a partir da negação de pressupostos científicos, e os meios de comunicação. Não os meios de comunicação clássicos, mas as redes sociais, a partir da industrialização de fake news. São 2 decisões importantes adotadas em 2009. Alô? Caiu a comunicação?
Não, não. Desculpa, Poxa, desculpa. Duas questões importantes que foram resultados dessa ação da extrema-direita nos Estados Unidos. O foco na questão de fazer o enfrentamento da chamada guerra cultural na ciência e discutir nos meios de comunicação. É daí que surge um mecanismo que vai levar ao fenômeno moderno que nós conhecemos como fake news. Há um padrão de organização de produção de conhecimento, de informação, que visa atacar o conhecimento científico e visa criar narrativas que não correspondem à realidade factual, chamada fake news. Quem melhor expressou isso, na nossa opinião, foi o governo Donald Trump. O governo Donald Trump toma uma série de medidas políticas que impactam no sistema de comunicação, que impactam na formação subjetiva do norte global e impactam na visão subjetiva degradada do sul global. Há uma tipologia de ações políticas veiculadas pelo sistema de comunicação e pelo jornalismo em especial internacional. Qual é essa tipologia? Primeiro, diz respeito às normas democráticas. O governo Trump foi um governo de estímulo à não obediência das normas democráticas. Eram líderes, ações políticas que questionavam e desrespeitavam os direitos civis, apoiavam a violência política e ameaçavam dados democráticos. Isso aconteceu nos Estados Unidos e alguns países fora dos Estados Unidos, o Brasil foi um exemplo disso, mas outros países também passaram por tais experiências e nós vamos citar quais foram os países que tiveram esse mecanismo. Então, primeira tipologia implicada na ação política que toma os meios de comunicação é o desrespeito às normas democráticas, que se deu ponto culminante disso na ocupação nos Estados Unidos da sede dos três poderes e no Brasil também a ocupação dos três poderes, né? Desrespeito às normas democráticas. Segunda questão importante, erosão das instituições públicas e políticas. É o desrespeito, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte dos países, ao espaço da Constituição do Legislativo, Judiciário, local, regional e nacional, desrespeito às normas internacionais, diretamente estimulada por parte dessa tipologia. Um terceiro aspecto dessa tipologia, polarização extrema, era entender o ponto de vista do outro não como possibilidade de pluralidade, mas como ponto central da guerra cultural, que deveria ser destruído. Não é um problema que foi constituído das divergências na esfera pública. Não, é a negação à legitimidade do pensamento contrário ao pensamento principal na esfera pública. É a criminalização da divergência política, como política concreta, como política efetiva adotada pelo Estado naquele momento. Rejeição à diversidade, ao pluralismo, levando em consideração a questão da guerra cultural, e a manipulação da mídia. É isso que eu quero chamar a atenção. Há uma ação proposital nas mídias, considerando que elas não são mais entes autônomos na produção de conteúdos, que elas estão encapsuladas em grandes conglomerados de negócio. A mídia passa a ter um papel controlado, manipulado, de desinformação, restrições a aspectos democráticos e acesso a informações parciais. É aí que explode o que se chama de fake news como um fenômeno global. Dois pesquisadores de Harvard estão discutindo isso, o Levitinsky e o Ziblatt, e eles apontam uma tipologia de 4 questões fundamentais que atuaram sobre a mídia. A rejeição ou comprometimento fraco com as regras do jogo democrático. No Brasil, por exemplo, há críticas às urnas eletrônicas. Nos Estados Unidos, há um não reconhecimento da vitória e da derrota do Trump. A rearticulação dos colégios eleitorais, levando em consideração, inclusive, populações encarceradas. Então, há uma série de mecanismos de rejeição dessas regras. Segundo aspecto, a negação da legitimidade do oponente. Em determinados lugares, os oponentes foram presos. A campanha norte-americana do Trump e da Hillary é um case que deve ser estudado, né? A destruição que ela faz da Hillary é assustadora do ponto de vista
da construção de produção de informações absolutamente falsas, absurdas, desproporcionais. Né? Um dos pontos centrais diziam que a Hillary... Isso é um debate público das fake news. Que a Hillary Clinton sequestrava a criança para tomar o seu sangue e banhar-se no sangue de criança. Isso virou um componente do debate político nos Estados Unidos. Né? Em outros países também chegaram a absurdos dessa natureza. Então, a negação da legitimidade da oposição, a tolerância e o encorajamento à violência aos oponentes, inclusive utilizando a mídia. A mídia passou a ser um papel importante na discussão da redução dos direitos civis e também da criminalização dos oponentes. Se deu esse mecanismo pelo mundo afora. A mesma ideia, a mesma tipologia, o mesmo conteúdo se deu pelo mundo afora. Pode-se observar isso nas eleições na Inglaterra, onde a extrema-direita teve sucesso em 2014, em quase 27,5% do eleitorado. Na Dinamarca, com a extrema-direita atingindo quase 26,6% pontos percentuais no processo eleitoral. Na França, a Frente Nacional era um partido muito pequeno, e chegou a ter quase 1/4 dos votos válidos na França no período de 2014, na Austrália, na Hungria, na Holanda, na Finlândia, na Grécia, na Alemanha e na Itália. É o mesmo núcleo racional, é o mesmo núcleo político, é o mesmo conteúdo jornalístico, é a mesma prática de fake news que tem sido produzido nos Estados Unidos nesse período, com repercussão muito evidente em outros países que adotaram tal pressupostos políticos, teóricos no meio de comunicação. Quais são as preocupações que os jornalistas estão tendo no mundo inteiro? E encerro dizendo, é um debate internacional que os jornalistas fazem hoje, muito preocupados com essa situação, porque o jornalismo tal qual nós conhecemos ao longo do século XX não vige mais. Essa ideia de suposta neutralidade na cobertura não vige mais, do nosso ponto de vista, a partir dos dados que nós estamos levantando. Então, qual seria o modelo para retomar uma esfera pública, democrática, respeitosa, onde a pluralidade, o contraditório possa ser suficientemente respeitado? Né? Nós estamos trabalhando com 4 vertentes que são resultados de que nós temos observados por expressões jornalísticas pelo mundo afora. A primeira questão está baseada num pensamento do professor Milton Santos, que escreveu um livro em 2001, o ano da morte desse importante pensador, chamado Por uma Outra Globalização. Ele vai dizer que existe no mundo o que ele chamou de discurso único. Há uma narrativa de um discurso único do norte global em relação ao sul e dentro do norte global. Os próprios países que constroem essa narrativa para fora das suas fronteiras exercitam essa mesma narrativa dentro dos seus países, que, na nossa opinião, tem um caráter profundamente supremacista, com marcadores sociais, étnico-raciais, de gênero e político. O discurso da extrema-direita, que tem o mesmo núcleo organizador, é o mesmo que se deu nos Estados Unidos e é o mesmo, na nossa opinião, que seguiu essa regra de construção na realidade política social dos Estados Unidos. Então, a ruptura com o discurso único, esse discurso modelador que, do nosso ponto de vista, reproduz a ideia supremacista, a partir da observação de novas fontes. Nós, por exemplo, estamos fazendo um estudo aqui com os meus estudantes que eu oriento no nosso grupo de pesquisa, de mestrado e doutorado, com foco numa ideia. Qual é o discurso e a diversidade de fontes, por exemplo, na guerra ou na ocupação de Israel da faixa de Gaza? Né? Quando você faz o levantamento, são praticamente as mesmas fontes. Vimos uma modalidade de construção narrativa. Por exemplo, na troca dos reféns. Os reféns israelenses têm nome, têm idade, têm família, têm localidade. Os palestinos não. Não se diz, por exemplo, que esses reféns palestinos estavam presos em Israel há mais de 8 anos, que são mulheres e crianças. Olha a desproporcionalidade na narrativa. Num tem uma narrativa de humano,
reconhecido sua humanidade, que tem parente, tem família, tem cultura, tem direitos, e o outro é uma massa disforme que é apresentado, né? Que não diz, inclusive, as condições em que essas pessoas estavam. Então, nossa avaliação é a necessidade de superar as fontes de discurso único a partir da diversidade das fontes, né? Em especial, o acesso às fontes gerada pelo Sul global. Uma segunda questão é ampliar o universo e espectro da diversidade na cobertura jornalística. Primeiro, diversidade de pautas, né? Nós temos a evidência na cobertura internacional da guerra da Croácia, temos agora da faixa de Gaza, mas diversos conflitos que ocorrem hoje pelo mundo afora não são pautados. As pessoas não conhecem esses conflitos, né? Em território africano, em território sul-americano, em partes estratégicas do mundo, que há conflitos armados com implicações seríssimas na economia global que não são cobertos. Então, é necessário que haja uma diversidade de pautas, né, para que todos esses conflitos possam ser cobertos pelo jornalismo internacional. A necessidade de uma mudança de foco e enfoque, né? Foco é quando o jornalismo ele cobre um ponto específico, por exemplo, a trocas de reféns no conflito Israel-Palestina. Isso é um foco. E o enfoque que nós estamos percebendo é da legitimidade humana daqueles que são trocados de marca israelense e da negação e interdição do reconhecimento da humanidade dos reféns palestinos. Não falam que são mulheres, não falam que são crianças, não falam que estavam presos há muito tempo. Então, é necessário pensar uma mudança de foco e de enfoque na cobertura jornalística. E diversidade nas fontes, né? Todas as vezes que nós acompanhamos, por exemplo, os relatos da Comissão de Segurança da ONU, a gente só sabe a opinião daqueles que vetaram, aqueles que têm poder de veto. Mas a opinião dos outros países? Como é que os outros países estão se posicionando em relação a isso? Como é que Angola está se posicionando em relação a isso? Moçambique está se posicionando em relação a isso? Como é que outros países estão se posicionando em relação a isso? O Brasil, que fez parte temporária da Comissão de Segurança da ONU, tinha uma posição contrária aos Estados Unidos e poucas pessoas conhecem a posição. Então, é necessário que haja também diversidade da fonte, diversidade de pauta, diversidade do foco, diversidade do enfoque e diversidade das fontes. Uma terceira questão importante, a necessidade de constituição de novos arranjos de comunicação. Lá atrás, no relatório McBride, chegou-se a se imaginar a possibilidade de construir agências de notícia dos países do Sul global. Lamentavelmente, essa ideia não foi à frente. Então, nos carece uma constituição de talvez um consórcio de mídias desses países que pudessem ter um sistema de comunicação alternativo àquilo que a gente vê hoje do ponto de vista do norte global. O que nós temos defendido são as chamadas mídias radicais, as mídias organizadas por setores importantes da ação de produção de conteúdo que procura romper com essa narrativa única, como, por exemplo, os Repórteres Sem Fronteiras. É um coletivo de profissionais jornalistas que está fazendo a cobertura desses conflitos dando uma visão muito original, dando uma visão muito importante do ponto de vista de trazer a narrativa, o ponto de vista, o foco e enfoque dessa população que hoje tem tido interditada a sua humanidade. E, por fim, por último, que parece importante, que é um debate muito interessante no jornalismo internacional, é não confundir categorias de cobertura jornalística. De uma certa forma, a ideia do cânones do jornalismo desenvolveu uma ideia de suposta neutralidade, isenção e imparcialidade da cobertura jornalística. Há um pensador brasileiro chamado Perseu Abramo, foi jornalista dos principais jornais do Brasil, uma família muito importante na produção de jornalismo no Brasil, que vai questionar essa ideia. A ideologia contida nesse pressuposto de isenção, imparcialidade e neutralidade. Segundo ele, e nós concordamos com essa ideia, essas categorias são categorias subjetivas. O que não pode ser confundido com a categoria objetiva, do ponto de vista cognitivo. Por exemplo, do ponto de vista cognitivo, a objetividade implicaria
mostrar quem são essas mulheres que foram trocadas como reféns, quem são essas crianças, quando elas foram presas, qual foi a violação de direitos que elas cometeram, qual foi a violação de direitos que elas foram sujeitas. Isso é objetivo, né? Isso não é neutro, isso não é isento, isso não é imparcial, mas é objetivo do ponto de vista da categoria cognitiva, aquilo que está além da nossa subjetividade. Então, encerro dizendo que um dos debates mais importantes que nós estamos fazendo em âmbito global são essas 4 questões fundamentais: a superação do discurso único, a necessidade da diversidade de pautas, focos e enfoques e fontes, a necessidade de novos arranjos de comunicação, como, por exemplo, um consórcio autônomo de informação dos países do Sul Global, uma experiência boa ao Repórteres Sem Fronteira, e a 4ª questão fundamental, entender a diferença entre neutralidade, isenção e imparcialidade como categorias subjetivas e entender a objetividade como categoria cognitiva de produção de conhecimento. Bom, fico por aqui nessa apresentação inicial e coloco à disposição para a gente poder trocar um dedo de prosa. Obrigado. Nosso moderador. Eu creio que bastante convincente e pormenorizado. A matéria aqui discutível preenche algumas lacunas no termo informação e conhecimento, teríamos que profundo do tema em causa. Creio bastante sumarente. Não sei se dos presentes aqui terão alguma dúvida, alguma questão a colocar. Eu acho suficiente que terá dito. Deixo à disposição os outros companheiros que queiram questionar algo mais que terá dito, né? Sr. Presidente, permite isso. Com certeza. Então, prefiro deixar aos presentes, porque eu estou na condição poderíamos fazer o secretariado e da sua, repito, do seu dizer e do seu esclarecimento sobre a matéria em causa foi bastante profundo e muito esclarecedor. Se houverem dúvidas sobre a matéria ou algumas questões adicionais, estou à disposição de todos nós. Bom, enquanto mais ninguém se inscreve, se calhar eu posso começar. Não, já há um outro inscrito, então se calhar Arthur da Costa. Começaria Arthur da Costa e depois eu seguia, não é? Pode ser assim, né? Sim. Faz favor. Boa noite, agradeço de me darem a palavra. Bom, digamos que eu moro no tal norte global, portanto, todos os dias tenho a televisão e a rádio, falam do que se passa na Palestina como se fosse qualquer coisa como uma guerra entre duas potências. Quer dizer, evacuaram completamente a história, o colonialismo, o apartheid, comparação que se pode fazer com o passado, está completamente evacuado a maneira como falam as grandes televisões e as rádios importantes. Portanto, vive-se num engano completo. O que é que o Sul Global pode fazer para, para, para criticar e para pôr, e para pôr a realidade do que se passa verdadeiramente? Porque aqui as pessoas pensam quase todas que é uma guerra entre duas potências, entre dois, dois sistemas iguais, não há ocupação das terras, e como explicou muito bem,
quando são libertados, por exemplo, os prisioneiros palestinos. É uma coisa espetacular, unicamente, não há uma compreensão de quem são as pessoas, porque uma criança está na cadeia, etc, etc. Portanto, era este anúncio que eu queria fazer, e que é evidente todos os dias aqui neste norte global, pode-se dizer. Muito obrigado. Sim. Bom, então, se calhar sigo eu, né? Uhum. Bom, a minha preocupação tem a ver com a ação dos meios de comunicação social. Eu, pronto, sou sociólogo de formação, mas também estudei comunicação e sou professor de comunicação também. Até já cheguei a fazer jornalismo, já trabalhei em 2 redações. O nosso moderador também fez jornalismo durante muitos anos. Portanto, nós aprendemos regras jornalísticas, e temos acompanhado e, e tínhamos ideia de que, sobretudo, as principais cadeias de comunicação, nomeadamente cadeias de televisão, as principais, como por exemplo a CNN, não é? Só para dar um exemplo, seguiam as regras jornalísticas, apesar de quando em quando haver críticas a esse respeito. E agora estamos a ver que, de facto, é tudo uma farsa, não é? Então, o que fazer para desmascarar isso? Porque, infelizmente, muita gente no hemisfério norte recebe essa informação como informação fidedigna, como informação correta, e acha que eh, eh, a informação que se passa está de acordo com a realidade. Portanto, o que fazer? Portanto, em relação a isso, não apenas no Brasil, mas também nos nossos países, cá mais ao sul, no hemisfério sul, mas fundamentalmente no hemisfério norte. Era esta a questão. Bom, não havendo mais ninguém, por enquanto. Há mais um pedido de palavra. João Fernando André. Pode falar? Carmo, Sim, pode sim, à falar? vontade, esteja à disposição, Sr. Presidente. Eu deixei nessa condição e a liberdade de expressão, né? Estamos no uso da liberdade de todo fazer e respeitando também a hierarquia, disse o Sr. Presidente, claro, em consonância com aquilo que devo dizer. Saudações aos presentes, especial aos acadêmicos, e felicitar o conferencista. Eu gostava de fazer uma pergunta atinente à questão desse reacender das extremas, da extrema-direita Peço no desculpa, o nome é João global. Fernando André. Gostava de ouvir do conferencista que perigo representa esse surgimento ou tendências de surgimento da extrema-direita no norte global. Agora, a questão do jornalismo, aqui um pequeno comentário. Bom, disse que há sempre uma linha. O jornalismo seria uma espécie do quarto poder, mas infelizmente, devido à questão do capital, porque ele também tem que sobreviver, acaba por se alinhar a grandes cooperativas que determinam em muitos setores a questão
da circulação da informação, aquilo que o Chomsky diria, então, para que vá acontecendo um pouco por todo o mundo a questão da manipulação das massas, não é? E depois há um grande problema aqui no norte global, que é também a questão, sim, eu disse muito bem, da não circulação de várias fontes, ou seja, há uma visão muito centrada na violência, essa violência que é simbólica sobretudo, porque se esquece outras fontes, como aquelas que tem sugerido muito bem o professor Boaventura Sousa Santos, né? Que são as epistemologias do Sul, ou hoje fala-se de perspectivas como as da literatura mundo, que vão propondo outras alternativas, mas que tem sido difícil, e enquanto houver essa questão do alinhamento, que é muitas vezes violento, será difícil, acredito, essa ecologia das fontes, ecologia dos saberes e essa vivência na unidade, apesar das diversidades. Obrigado. Sim, sim. Acho que aqui uma questão colocada para ser respondida, né? Ou direcionada a quem, por favor? Se pode repetir. Refiro-me às questões anteriores, se direciona a quem queria que eles colocasse a resposta, sobretudo no que diz respeito. Pode ativar o som. Ativou o som. Obrigado. Bom, eu queria, assim, eu parto do pressuposto de uma linha de trabalho e pesquisa que nós temos no Brasil, que é de tentar compreender o jornalismo como uma forma de produção de conhecimento válido sobre a realidade. Esse pressuposto ele não é novo, né? Ele está em Hegel, quando Hegel vai pensar as categorias universal, particular e singular. Ele está em Marx, quando Marx vai pensar também essas categorias. E quem aprofundou muito isso no século passado foi Lukács, né? Então, a partir desses estudos, a gente está entendendo que existe um discurso universal da ciência, que tem um caráter universal, o discurso particular da estética e o discurso singular do jornalismo. Então, nós entendemos o jornalismo como uma forma de produção de conhecimento válido sobre a realidade. A partir desses pressupostos que eu gostaria de rapidamente falar sobre o que foi levantado, né? O Paulo vai falar sobre o norte global e as fake news, né? Nós vimos aí, Paulo, uma ideia muito interessante, já discutido lá no Tea Party. Eles vão dizer o seguinte: onde deve ser travada a guerra cultural? Onde nós precisamos travar a guerra cultural? Em três campos, eles decidiram: na ciência, portanto, nas universidades, na cultura e no jornalismo. Na ciência, o mecanismo que eles adotaram foi de, se surge um determinado estudo de impacto global científico, vai se produzir um estudo de impacto global negando a ciência. Por exemplo, o cigarro faz mal. As indústrias de cigarro vão produzir uma pesquisa mostrando que não faz tão mal assim, né? Tem o aquecimento global. As empresas ligadas à produção de energia fóssil não é tão urgente assim. Então, a ideia na ciência foi patrocinar projetos que criavam o que eles vão chamar de uma segunda narrativa, né? Deslegitimando a narrativa científica. Na cultura, se deu a partir da assunção dos projetos de valores judaicos cristãos, supostamente universais. Então, contra o aborto, contra a chamada ideologia de gênero, e vai por aí afora. E na imprensa, isso que me parece interessante, há duas ações. Há uma ação de compra desses grandes conglomerados de comunicação por grupos maiores, que vai condicionar a cobertura, e de mudanças internas na construção da narrativa do texto. Por exemplo, ao selecionar as fontes, as mesmas fontes, eu posso até ter diversidade se elas têm o mesmo ponto de vista.
quando se fala de ponto de vista diferente, teoricamente seriam duas visões opostas sobre o mesmo fenômeno. Mas o que a imprensa tem se dedicado a ter visões diferentes do mesmo ponto de vista, né? Defendendo os mesmos valores, né? E isso teve um papel, um impacto importante nos países, que a extrema-direita faz esse discurso externo, mas reproduz esse discurso no país. Por exemplo, aqui no Brasil, muitas manifestações em defesa do Estado de Israel é feito por evangélicos fundamentalistas, que vão para a rua com a bandeira de Israel, né? E atacam, por exemplo, populações islâmicas do país. Então, essa subversão proposta pela guerra cultural, ela provocou uma subversão na própria perspectiva de construção de narrativa jornalística. Não vale mais a pena a informação, vale a versão da informação. Então, esse eu acho que foi o grande êxito da extrema-direita no sistema de comunicação, é criar versões de informação. Então, você investe em colunista, investe em pessoas que vão emitir opinião, sem necessariamente fazer lançamento dos dados concretos, subjetivos, daquilo que pode ser compartilhado para além da nossa subjetividade. Como é que nós podemos lidar com isso? Apostando numa contraofensiva a esse projeto. Me parece que algumas experiências são muito importantes. Por exemplo, na cobertura agora da COP, surgiu um consórcio independente de jornalistas que produz conteúdos muito interessantes sobre a COP. Então, enquanto os jornais empresariais do Brasil tinham as mesmas fontes, os jornalistas que foram para esse consórcio, eu acompanho em especial uma dessas mídias, chamada Alma Preta, né, que é uma mídia independente do Brasil, que estava lá na COP, vão trazer outras narrativas. Então, acho que é necessário que a gente possa criar condições desses consórcios produzirem possibilidades de construção de narrativas para a gente poder, pelo menos, nos municiarmos de informação que, de fato, tem a ver com uma determinada realidade factual. Já tem se feito isso, por exemplo, no encontro promovido aí da questão do clima, aconteceu isso na cobertura do Congresso Mundial da Água, tem acontecido isso no Encontro Mundial Econômico, sempre tem, no Encontro Mundial dos Movimentos Sociais, tem sido constituído consórcio de jornalistas para poder fazer essa contranarrativa, querendo essa possibilidade da ruptura com o discurso único. O problema é que, enquanto fake news é produzido em escala industrial, né, a contranarrativa ao fake news é construído em escala manual. É quase que um ofício de habilidades manuais, né? É uma máquina contra pessoas organizadas, pela intencionalidade política, né? Pensando ali na linha que o Paulo apontou, Paulo, assim, o que nós temos discutido que eu gosto muito, né? Entender as mudanças no cânone do jornalismo. Por exemplo, epistemologicamente, o jornalismo se propõe a ser um espaço de produção de uma realidade social que está focado na compreensão da realidade, para além da nossa subjetividade. Epistemologicamente é isso. Quando eu passo a construir uma narrativa sobre essa realidade, eu posso esquecer a realidade factual e, a partir da construção de narrativas subjetivas, e construir uma nova narrativa. Isso está acontecendo em escala industrial. Isso tem acontecido de uma forma muito frequente na cobertura jornalística. As fontes que são utilizadas não são as fontes factuais, mas são as fontes das narrativas feitas a partir da opinião de pessoas que não estavam lá. Por exemplo, aqui no Brasil tem sido comum, quando vai fazer a cobertura internacional, então, o jornalista internacional falando do conflito em Gaza, ele está em Nova York. Ele não está em Gaza, ele está em Nova York. Né? Do conflito da Rússia com a Croácia, tá? Ele está em Paris. Ou seja, você está tendo um jornalismo mediado por narrativas que não necessariamente reproduzem a realidade factual que poderia ser coberta. Então, acho que é um problema epistêmico sério. Um problema teórico sério que nós temos é essa ideia dos dois lados. Não são duas pessoas que pensam iguais. Os dois lados devem ser pessoas que tivessem pensamentos diametralmente opostos. E o que nós temos visto na cobertura é a diversificação do mesmo ponto de vista. São vários olhares olhando pelo mesmo ângulo, o que afeta brutalmente aquilo que nós estamos pensando como jornalismo.
E, para mim, o mais sério é a questão das mudanças éticas deontológicas no jornalismo, né? Por uma razão que me parece extremamente difícil de se mudar num curto espaço de tempo, né? São pacotes de narrativas construídas por agências que estão vinculados aos seus respectivos governos que defendem determinados valores. Esse padrão que nós vimos na imprensa norte-americana não é da imprensa norte-americana, é do Estado norte-americano, reproduzido pela imprensa, né? A mesma coisa, na nossa opinião, acontece em relação a outros países. A mesma coisa acontece na cobertura do norte global em relação aos outros países. Por último, assim, para a gente poder, quem sabe um dia, conversar bastante sobre isso, né? Qual o problema que nós temos, né? Quando o João Fernando diz que existe um modelo de negócio que sustenta a imprensa, eu concordo com isso. Qual que é o problema? Nós optamos em fazer com que o espaço jornalístico seja um espaço de vendas de espaço publicitário. Então, o jornal ele não tem mais o valor de uso como teve no final do século XIX e alguns períodos do século XX. Ele passou a ter um valor de troca. O espaço publicitário tem valor econômico mais importante que o espaço informativo. Eu acho que esse é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando hoje, né? Uma pequena tiragem de jornal que tem credibilidade vende o espaço publicitário com um valor maior do que um valor de uso. Eu acho que esse é o grande problema que nós estamos enfrentando, porque há muito tempo o jornalismo deixou de ser o quarto poder, né? Ele não tem mais a capacidade autônoma e independente de criticar o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele está encapsulado no modelo de negócio específico de um determinado grupo, ele perdeu essa força narrativa. Eu acredito na emergência de uma nova forma de produção de conteúdo jornalístico. Foi um episódio pontual, mas acho que tem um papel importante. O movimento Vidas Negras Importam. Eles surgem de um fragmento muito pequeno, de um grupo organizado nos Estados Unidos, e construiu um conteúdo narrativo que, durante as manifestações pós-morte de George Floyd, teve um impacto global e internacional. Qual era o conteúdo proposto? O Estado patrocina a interdição do reconhecimento da população negra e as forças de repressão têm mecanismos de reprimir, judicializar, encarcerar e executar vidas negras. Esse foi o conteúdo jornalístico daquele movimento, né? E, ao observar esse conteúdo, foi possível confrontar essa ideia com a realidade política social em países como o Brasil, Colômbia, no México, em alguns países do continente africano. Foi possível fazer essa comparação. Eu acredito que esse pode vir a ser um movimento futuro da emergência de ações. O professor Milton Santos ele fala uma coisa que eu gosto muito, que a globalização ela criou 3 globalizações numa. A globalização da perversidade, a globalização da fabulação e a globalização das possibilidades. Então, as possibilidades apresentadas por essa globalização têm um aspecto extremamente positivo, que ele vai chamar de cognoscibilidade do planeta. Hoje, os recursos tecnológicos nos permitem ter um acesso à complexa cognição que se produz no planeta. Hoje, você tem pessoas produzindo conteúdo de qualidade pelo mundo afora, né? Essa é uma possibilidade que talvez possamos lançar mão no futuro para construir uma contranarrativa anticolonial na cobertura do jornalismo internacional. Acho que é um projeto que deve ser construído permanentemente, cotidianamente, a partir de algumas experiências, mas, acima de tudo, a partir de um pressuposto teórico, né? A necessidade de pluralizar as condições de produção de conhecimento sobre a realidade, em especial considerando aquela realidade válida do pressuposto da objetividade, ou seja, aquilo que está além da nossa subjetividade. É um árduo trabalho, eu tento fazer isso como jornalista, na produção jornalística que eu me envolvo, né, que são as chamadas mídias radicais, e tento fazer na universidade, né, tentando construir possibilidades narrativas diferentes dessa grande possibilidade dada pelo mercado. Não é crítica exclusiva ao mercado. O mercado tem muito a ensinar do ponto de vista do fluxo da produção de conteúdo jornalístico, mas não é o único locus e logos onde a gente pode trabalhar.
né? Termino falando sobre uma experiência que eu ajudei a construir. Eu tive 4 orientandos na universidade, um em iniciação científica, um na iniciação científica e no mestrado, e 2 em conclusão de curso. Eles se juntaram e montaram uma mídia que eu recomendo para vocês acessarem, chamada Alma Preta. A Alma Preta, ela começou com um arranjo de jornalistas e hoje está montando um novo modelo de funcionamento. E tem tido um reconhecimento grande no Brasil, né, como uma mídia ainda pequena, mas que se autossustenta e que tem a construção de jornalismo muito importante. Nós terminamos de desenvolver com eles um projeto para montar um manual de redação nessa nova ecologia de produção de direitos em especial da população negra. Então, recomendaria, que eu acho que pode ser uma experiência boa para ser replicada. Eu acho que a gente precisa lutar na imprensa e na academia, que são os 2 espaços violados pela política da extrema-direita, para tentar construir uma alternativa do jornalismo. Eu acho que o jornalismo ainda é uma experiência importante e vale a pena lutar na defesa do jornalismo crítico e um jornalismo que vá ao encontro da perspectiva das populações em condições de vulnerabilidade. Paulo? Carlos? Já temos. Então, deixa eu falar. Não, vou falar do Sr. Presidente, então. Falo depois. Pois pronto, aqui não sabemos se ainda teremos alguém. Neste momento não há nenhum inscrito. Também já estamos em cima da hora, não é? Mas Ligeiramente. não havendo mais nenhuma inscrição, se calhar vamos pedir ao moderador para dizer as últimas palavras e ao conferencista também. Pois é. A concluir, acho que o Juarez está deu de palmas para ver, foi bastante forte no que terá dito, né? E de facto muito sugestivo e educativo. Gostaria que concluísse por dizer se definitivamente a liberdade de imprensa prospera ou não. Gostei das algumas ações que terão sido por causa da imprensa terem, diríamos, auxiliado a mudança de determinados moldes sociais. E, em definitivo, o que é que acha o hoje e o amanhã sobre a liberdade de imprensa? Para concluir, não é? Pode ativar o som. Pode Então, ativar. pode Desliga o som. Pode ativar. Voltou. Tá? Obrigado. Obrigado. Carmo, eu tenho sido gramsciano nessa questão. Eu tenho sido muito pessimista na análise. Eu acho que a gente vive um momento muito complicado do ponto de vista das liberdades e direitos humanos no mundo afora. Acredito que essa lógica constituída a partir do governo Nixon de defesa dos valores judaico-cristãos se duplicou pelo mundo afora, né? Deu esteio para uma extrema-direita perigosa. Então, sou muito cético em relação a essa possibilidade de que a gente possa voltar a ter uma esfera pública de debate público, como se pensou na modernidade, né? Mesmo na modernidade era limitada a um grupo muito pequeno de pessoas. Eu gosto de lembrar que quando as declarações de direitos humanos foram pronunciadas, elas valiam para 10% da população global. Então, nós nunca tivemos, de fato, uma grande esfera pública, de debate público mais amplo. Mas se eu sou pessimista na análise, eu estou sendo muito otimista na ação. Então, aqui na nossa universidade, a gente está envolvido num projeto de retomar um debate mais crítico sobre o papel da universidade e a relação social. Muito entusiasmado com as ideias produzidas pelo professor Boaventura no final do século passado. O professor Boaventura, aí no século XXI, esteve muito presente aqui no Brasil e ajudou a construir uma política pública a partir de seus debates, dessa discussão, que é a curricularização da extensão universitária. Teve um papel extremamente importante. Em 2018, nós aprovamos a curricularização da extensão e estamos fazendo um trabalho muito interessante.
O que se diz é que Paulo Freire aprendeu muito com Amílcar Cabral no período em que ele esteve em África, e ele trouxe essa experiência da comunicação para além do espectro da universidade. A gente tem tentado lidar com isso. E tenho feito isso também no movimento social. Eu participo de redes de mídias radicais que têm produzido conteúdo sobre a questão fundamental do Brasil, do meu ponto de vista, que é a violência, a brutalidade no Brasil. Então, assim, eu sou pessimista na análise e otimista na ação. Eu acredito que a gente pode criar espaços para poder avançar na construção de um jornalismo que, pelo menos, contribua com o enfrentamento às desigualdades econômicas, políticas sociais, de gênero e étnica racial no meu país, e espero que a gente tenha êxito pelo mundo afora. Eu me Agora, despeço. mais higienizada com o novo presidente. Né? Sim, eu acredito nessa possibilidade, né? Eu queria assim, agradecer muito ao convite, mais uma vez peço desculpas pelo atraso, pela minha confusão, mas eu gostaria que a gente pudesse fortalecer uma relação, né, entre nós, né? A nossa faculdade, ela está em Bauru, e nós temos uma faculdade que tem um curso de jornalismo muito conceituado. Hoje, lançando mão dessa possibilidade da comunicação virtual, a gente poderia fazer determinados encontros, troca de experiências, simpósios, né? Hoje nós temos aberto um edital aqui no Brasil para pesquisadores de Moçambique. Nós queríamos ampliar esse edital, né, que a gente pudesse ter uma presença maior. Então, nosso contato, nossa participação aqui com vocês é para aprender, mas também nos colocarmos à disposição para a gente pensar coisas em comuns. Nós tivemos recentemente aqui na nossa faculdade a entrega de um título de doutor honoris causa para uma pesquisadora de artes, e fiquei muito entusiasmado com os pesquisadores portugueses e portugueses que estão em África, né? E eu falei, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos pensar algumas coisas juntos. Talvez um pouco disso que a gente está falando, de uma emergência de uma nova rede contra a narrativa, possa surgir dessa nossa articulação. Então, me coloco inteiramente à disposição como gestor aqui na universidade, como pesquisador e como ativista. Agradeço mais uma vez ao gentil convite e, mais uma vez, peço desculpas pelo atraso. Acho que o nosso presidente acadêmico é criativo, vamos realmente fazer coisas bonitas, dar avante. Da cor do Brasil, adicionada a Angola, pode crer. Como nós dissemos aqui, axé. Axé. Tinha o som desativado. Muito obrigado. Bom, a mim resta-me, então, apresentar ou anunciar a conferência da próxima semana, que é a última conferência do ciclo de dezembro. Vamos terminar com Dom José Manuel Imbamba, que é o arcebispo de Saurimo e o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. Portanto, que é, digamos, o líder da Igreja Católica em Angola e São Tomé, que nos vai falar da paz num mundo cultural. Pensamos assim, fechar com chave de ouro com estas conferências do mês, pronto, estas duas serão as últimas, sob moderação do nosso confrade Carmo Neto, que é o nosso moderador da quinzena. Resta-nos agradecer, então, a presença de cada uma e cada um de vós. Hoje só temos uma senhora, interessante. Tem havido mais, mas pronto, calhou hoje assim. Acabou de ir em Angola, né? Pois, e vamos agradecer então a presença de todos, vamos agradecer a presença e a aceitação do nosso convite por parte do professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, o nosso conferencista desta semana, e ao confrade Carmo Neto por mais esta participação nas conversas da academia. Esperamos voltar a ver-vos na próxima semana.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado também assim, Sr. Presidente. Eu não sou principal ator deste ato, não é? Que continua assim. Cada vez mais conhecemos do bom e do melhor do Brasil. Só queria saber, Sr. Presidente, quando é que ele estará cá em Angola? Para falarmos em direto, conversarmos com mesmo, com som do brasileiro e eles com som do samba angolano. O Sr. Presidente tem que cuidar disso. Pode Estamos a ativar o ver. som. Se calhar pode ser que tenha alguma coisa prevista já, não sei. Na Ainda primeira bem- oportunidade. Na primeira Ainda bem que oportunidade. Vou criar só- condições por aqui e aí a gente se fala. Na primeira oportunidade, terei o maior prazer de estar com vocês. Ok, Com certeza. obrigado. Amadeu. A gente tem que estar preparado Obrigado. para voltar para a Terra-mãe. Vai ser com grande alegria e prazer. As mães não abandonam os filhos. É verdade. Ok. Muito Então, obrigado. continuamos. Até a próxima. Até a Obrigadíssimo. Eu que próxima. agradeço. Muito Obrigado. feliz. Obrigado.